Boa noite, vamos entrando. Como vai? Tudo bem? E aí, vou aguardar a galera entrar. Como que vocês estão? A Duda Murad já entrou, o Douglas estão entrando por aí. Daiane, doutora Daiane já tá aqui ligada, Jonathan, Cláudia Martins. Ô Douglas, um abraço, obrigada. Jonathan também por aqui, boa noite. Vamos entrando, galera. A Tâmara também entrou. Cláudia Martins, obrigada. Saulo Bezerra, Araújo. Galera entrando. Bom, deixa eu já chamar, né? A doutora Daiane. Uai, peraí, doutora. Ixi, o nome saiu daqui, peraí. Doutora Daiane. Matheus entrou aqui. Como vai, Matheus? Tudo bem? Araújo também. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. O senhor Jerônimo também está com a gente. O Léo e a Mel Crispim também estão por aqui. Estamos começando, doutora, nossa live. O Eiler Sim, também entrou. Doutora Daiane, então, bora começar? Queria que você vamos. se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, agradecer o vereador William Panda também que entrou, o Paulo Emílio, todo mundo. A palavra está com você, doutora. Se apresente aí para os nossos seguidores. Boa noite a todos. Eu sou Daiane Pova, né? Eu já sou nosso escritório, Oliveira e Pova Advogados. A gente é atuante na área previdenciária e trabalhista. E hoje, né, a gente foi convidado, a Suelen semana passada, e hoje eu estou aqui falando com vocês um pouquinho sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. A gente vai estar esclarecendo algumas dúvidas que surgem, né? Que tem muitas dúvidas em relação aposentadoria da pessoa com deficiência, em relação ao BPC, em relação à própria aposentadoria por invalidez. A gente vai estar esclarecendo essas dúvidas hoje aqui para vocês. Excelente, doutora. E já pedindo para os nossos amigos que estão acompanhando aí, que se eles conhecerem alguém que tem interesse nesse tema, né, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, que convide os outros amigos para entrar, para poder tirar as dúvidas. Semana passada nós tivemos com a doutora Sueli uma live. Vamos repetir a live. Quando a live encerrou por problemas técnicos, muita gente me pediu para continuar, mas não dava para continuar aquele dia. E aí nós vamos fazer mais outras duas lives sobre isso. E, enfim, então, galera, se você conhece alguém que tem interesse nesse tema, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, manda o convite aí, manda coraçãozinho aí do lado para que a nossa live chegue a mais pessoas. É muito importante que a gente faça isso. Vamos lá, doutora Daiane. Vamos falar já o que mais interessa. Quem tem direito à aposentadoria da pessoa com deficiência? É bem importante a gente esclarecer, Sabrina, que nós vamos tratar nesse primeiro momento das pessoas que estão na condição de contribuinte. É aquelas pessoas que, embora estejam impedidas, têm alguma dificuldade, né, que seja tanto física, mental, ou intelectual ou sensorial, que ela esteja enquadrada na condição de deficiência, ela consegue trabalhar, consegue desempenhar atividade no mercado e está contribuindo para a Previdência Social. Então, a gente vai esclarecer primeiro sobre esse tipo de aposentadoria, esclarecendo para contribuinte, embora esteja na condição da pessoa com deficiência, esteja contribuindo para o INSS, e depois a gente vai estar falando mais ao final sobre um pouquinho do BPC, que as pessoas costumam confundir. Sim, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela foi regulamentada pela Lei Complementar 142 de 2013, que trouxe, explicando quem enquadraria. Então, assim, é considerada pessoa com deficiência aquela pessoa que tem algum impedimento de longo prazo, de natureza física, né, intelectual, sensorial,
E esses impedimentos fazem com que a pessoa não consiga se enquadrar, não esteja no mesmo patamar, né, das pessoas que comuns, né? Então, assim, foi uma forma de trazer para as pessoas que às vezes estejam com alguma dificuldade de continuar no mercado de trabalho, foi uma forma de abrandar, de fazer com que elas conseguissem se aposentar mais cedo, seja por tempo de contribuição ou por idade. E a gente vai depois estar explicando um pouquinho mais. Então, já vamos falar disso, a senhora já tocou nesse assunto. Se a senhora puder falar para a gente quais são os tipos de aposentadoria, vai ser muito importante. E já temos algumas perguntas aqui. O Eduardo está perguntando VGBL e PBGL. Acho que é isso, né? O que é? Acho que se a senhora puder falar dessas duas perguntas. Vamos começar só esclarecendo em relação a essa para mostrar para as pessoas quais são as duas espécies de aposentadoria da pessoa com deficiência. É aposentadoria a pessoa pode se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Então, nesse caso, se a pessoa for aposentar por idade, ela tem que preencher os requisitos se for homem, ela tem que ter no mínimo 60 anos de idade, e se for mulher, 55 anos de idade, ter no mínimo 15 anos de contribuição ou 180 contribuições, que é muito parecido esse tipo de contribuição com a contribuição da pessoa comum, né? Só que a diferença é que aqui a pessoa vai precisar estar na condição de pessoa com deficiência por esses 15 anos. Então, assim, para se aposentar por idade, a pessoa precisa preencher esses três requisitos. Idade, 60 anos se for homem, 55 se for mulher, e no mínimo 15 anos de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela traz três graus de deficiência, que no caso, assim, a pessoa pode se enquadrar como deficiência por leve, média ou grave. Nesse caso da aposentadoria, desses três tipos de aposentadoria, é importante o perito, no momento que a pessoa for dar entrada na aposentadoria, no requerimento, a pessoa levar toda a documentação que ela tem desde quando ela teve, ou se ela já nasceu com esse tipo de deficiência e ingressou no mercado de trabalho, demonstrando assim, que já existia, às vezes, esse tipo de deficiência, e ela ingressou no mercado de trabalho demonstrando, através dos contratos de trabalho, dos laudos médicos, que existe esse tipo de deficiência, porque o perito vai conseguir qual que é o grau. E é importante mensurar essa questão do grau, porque a deficiência for considerada grave, o homem vai poder se aposentar com 25 anos de contribuição e a mulher com 20 anos de contribuição. E se for considerado de natureza média, o homem pode se aposentar com 29 anos de contribuição e a mulher com 24 anos de contribuição. E se caso for considerado natureza leve, pode se aposentar o homem com 33 anos e a mulher com 28. Por que que isso é importante, Sabrina? Porque nesse tipo de aposentadoria por tempo de contribuição, a pessoa não precisa observar a idade mínima, entendeu? Então, assim, diferente da aposentadoria por idade, que existe uma idade mínima, nesse daqui, quanto mais cedo a pessoa entrar para trabalhar, né? Ela consegue estar se aposentando mais cedo. E também o fator, na hora de fazer o cálculo da aposentadoria, o fator a média aritmética que for feita será feita em torno de 100% da média. A pessoa vai receber 100% da média salarial nesse tipo de contribuição por tempo de contribuição. Você tá me escutando? Que parece que tá pausando. Tá? Eu estou te escutando, doutor. Ah, tá. Então, assim, ó, só Tá. para poder dar um exemplo em relação à questão da aposentadoria por tempo de contribuição. Às vezes a pessoa iniciou uma jornada de trabalho
a Previdência, vamos pôr um exemplo de um homem. Às vezes ele iniciou para trabalhar com 40 anos de idade. Então, quando ele tiver com 60 anos de idade, ele já vai ter cumprido o requisito de 20 anos de contribuição. Então, para poder fazer essa média salarial, para o tempo de contribuição, a pessoa é levada em consideração, após fazer a média aritmética dos 80 maiores salários, você pega esse valor, vai ser 70% dessa média que foi encontrada, mais 1% a cada conjunto de 12 meses de contribuição. Então, nesse exemplo que eu estou te falando, ele tem 20 anos de contribuição, porque ele começou a trabalhar com 40, né? Se ele está com 60, então ele contribuiu 20 anos para a Previdência. Então, nesse caso, ele comprovando que estava na condição da pessoa com deficiência, ele vai poder se aposentar com 90%, porque 70 mais 20% do tempo a cada 1% a cada conjunto de 12 meses. E já na aposentadoria por tempo de contribuição, não é levada em consideração. Se encontrou, a média aritmética foi, se ele se encontrou o valor de 3.500, ele vai receber o valor de 3.500, a média dele salarial. Não, bacana, aliás, muito bom. E houve alteração desses requisitos nessa reforma da Previdência? Então, com a reforma da Previdência, não alterou em relação ao tempo de contribuição e nem em relação à idade. Está tendo uma discussão muito, muito grande em relação ao valor, a esse cálculo da média salarial. Porque com a reforma da Previdência, trouxe que, para se calcular o cálculo do benefício da aposentadoria, você precisa, vai ser somado desde 100% de todos os salários e não mais 80% igual era antes da reforma. Então, isso acaba que prejudica, né, no cálculo do valor do benefício. Então, assim, tá uma discussão muito grande, porque como a aposentadoria da pessoa com deficiência ela veio através da lei complementar, então, para poder se alterar esse cálculo da média aritmética, também tem que ser feita também uma lei para poder alterar. E não trouxe essa previsão na reforma da Previdência. Então, assim, pode ser que na hora de você fazer o cálculo, o INSS ele leve em consideração o que está sendo o cálculo de hoje, que é a média dos 100% de todos os salários. E aí é onde que é necessário, então, pedir essa revisão para poder levar em consideração o que a lei complementar fala, né? Que é o que regulamenta a aposentadoria por tempo de contribuição. Não, excelente. É, como que as pessoas comprovam o tempo de deficiência? As pessoas elas vão comprovar através do contrato de trabalho, da carteira de trabalho, dos seus laudos médicos, prontuários. Aí é importante assim a gente deixar, se uma pessoa ela sofre um acidente, um exemplo, se a pessoa contribuiu 10 anos no tempo comum, ela exercia atividade remunerada e aí veio e sofreu um acidente de carro. Nesse caso, aí ela perdeu só uns pedaços. Neste caso, ela ficou com uma deficiência física. Só que aí do momento que ela que se enquadrou como pessoa com deficiência, vai começar um cálculo aí onde o perito vai analisar qual que é o grau que ela se enquadra, se é leve, média ou grave. E esse período que ela contribuiu para trás, ela pode pedir a conversão desse tempo que ela contribuiu comum para o tempo de aposentadoria especial. Aí é onde ela vai poder aproveitar esse tempo que ela trabalhou. Agora, se a pessoa já se enquadra desde de criança, já nasceu com esse tipo, às vezes, já se enquadra como pessoa com deficiência desde de criança, aí é guardar os prontuários, levar todos esses relatórios médicos que demonstram, e o contrato de trabalho e a carteira vai servir para poder evidenciar o momento que ela ingressou junto à Previdência Social. Não, excelente.
A senhora falou disso, mas para deixar bem claro, doutora, existe a possibilidade da conversão do tempo de contribuição? Sim, ela pode pegar o tempo que ela trabalhou comum e contribuir e converter para aposentadoria por tempo Mas é igual eu tô explicando para você, são dois momentos. Se a pessoa nunca trabalhou, se ela desde de criança ela já se enquadra como pessoa com deficiência, a partir do momento que ela ingressar no mercado de trabalho, ela já vai ingressar como pessoa, já enquadrada nas regras da aposentadoria da pessoa com deficiência. Agora, se ela trabalhou no tempo comum, exercia atividade no tempo comum, aí veio a sofrer algum tipo de dificuldade que a deixou, né, que ela, a enquadrou na pessoa com deficiência. Aí esse tempo que ela trabalhou no tempo comum é convertido, inclusive assim, ó, às vezes a pessoa começa a se enquadrar numa deficiência leve. No decorrer do seu labor, do seu trabalho, ela vai se enquadra, ela pode ser que o estado dela piore, né? Que o quadro dela piore, e aí o perito ele pode fazer mensurar esse tempo que a pessoa trabalhou, e aí vai predominar o maior tempo que a pessoa trabalhou. Se ela trabalhou mais tempo no grau grave, então vai preponderar o maior tempo no grau grave. Se ela trabalhou no grau leve, então vai ser esse que vai ser o preponderante para poder o perito mensurar qual é o tempo que a pessoa mais trabalhou, né, em qual grau que ela mais trabalhou. Não, bacana. Enquanto isso, eu quero mandar um beijo aqui para a doutora Suelen, que está nos acompanhando, professor Adriano, Vicente, Nádia, Lucilane, o Bruno também está aqui, Bruno Hernandes, a Isabela, a Márcia, mamãe Cida Garcês está por aqui, Elaine também, Jorge Mamed, meu professor, Soft Lençóis também, Ministério Jerusalém, um abraço, pastor Silvano Elcia está por aqui, Patrícia, tá bem? Vitor Gol tá por aqui, Luana Nascimento, Sargento Mário Augusto, Divino Evangelista, João Pena, Lorena, Josevan, Marcos, temos uma galera aqui. Tem muitas perguntas, eu vou pegar aqui na nossa caixinha algumas perguntas que mandaram para a gente ontem, que eu anunciei que a gente ia ter essa live, doutora Suelen. O Sullivan pergunta o seguinte: uma pessoa que está com problemas psiquiátricos aposenta? Sullivan, nesse caso, nós precisamos verificar se ele tá se essa pessoa está na condição de contribuinte. Então, o primeiro passo seria, se a gente levar do pressuposto que ela está na condição de contribuinte, aí é necessário verificar todo o prontuário, ela vai ter que dar entrada no INSS, para poder o perito do INSS verificar como que foi esse grau que essa pessoa está, como que foi progredindo, se vai ser um caso de afastamento por auxílio-doença, ou se pode ser convertido em uma aposentadoria por invalidez. Então, a gente precisaria, nesse caso, verificar se realmente ela está na condição de contribuinte ou não. E também se ela preenche esses requisitos, porque aqui, como a gente está falando, para poder a pessoa poder se aposentar como deficiente, como pessoa com deficiência, é necessário que ela preencha esses requisitos, seja por tempo de contribuição, seja por idade. Então, se no momento a pessoa não se enquadra em nenhum desses casos, aí é necessário, no primeiro momento, o afastamento pelo auxílio-doença, ou então, se caso, dependendo do grau de dificuldade que a pessoa tiver, se converter essa aposentadoria por invalidez. Mas isso daí realmente é o perito que vai estar mensurando como é que tá essa situação dela. Mas assim, que se é Doutora, tem possível, mais. Pode pode falar. completar. Não, então assim, que aí é possível desde que sim, que ela preencha esses requisitos que eu estou falando, né? Tem outra pergunta aqui que fala o seguinte: minha sobrinha tem deficiência mental grave, já foi negada 2 vezes por conta da renda per capita. Ela tem direito à aposentadoria?
porque o pai ganha R$ 1.500 e eles são 4 pessoas na família. Quem fez essa pergunta foi a Carla. Carla, Sabrina, por essa pergunta que a Carla, que você acabou de me passar e que a Carla fez, eu estou compreendendo que seria por BPC, né? Porque se ela Ai, tentou, porque a aposentadoria, o grau de deficiência, você pode repetir a pergunta? O grau de deficiência dela é grave, não é que ela colocou aí? correto. O grau de deficiência mental é muito grave. Para responder essa pergunta dela, eu acho que seria interessante a gente esclarecer o que significa o BPC. Porque o BPC ele é um benefício de prestação continuada. E assim, muitas pessoas confundem esse benefício de prestação continuada, que é uma assistência que o INSS presta para as pessoas que são carentes, seja para idoso maior de 65 anos, seja para pessoa que se enquadre também como deficiente. As pessoas às vezes pensam que é aposentadoria, mas por esse relato que você está me passando, eu estou compreendendo que é o BPC. E o BPC ele precisa de requisitos também para você poder se enquadrar ali. Como ela está falando que o pai da criança tem uma renda comprovada de R$ 1.500, hoje a lei fala em que a renda per capita da família tem que ser um quarto do salário mínimo. Tem várias discussões nesse sentido. O pessoal já quiseram até no Congresso aprovar o valor, a média de meio salário mínimo, mas ainda prevalece esse entendimento que é um quarto da renda per capita do salário, de um quarto por pessoa. Então, como são 4 pessoas, já está atingido, já está ultrapassando o valor que preenche esse requisito do BPC. Então, o que tem que Qual que é o analisar. valor hoje? Então, o valor é um salário mínimo para poder que a Previdência paga para as pessoas, por causa que, assim, nesse tipo de benefício do BPC, não Não, é qual que é o necessário valor da renda familiar? 1.500 que ela colocou aí, para que você leu aí. Você pode verificar que foi 1.500. Não, mas o que que o INSS exige de renda familiar para ter direito ao BPC? Um quarto do salário mínimo, levando em consideração que o salário mínimo hoje está em 1.048, então seria em torno de 200 e pouquinho para cada pessoa, né? E esse salário dela aí, que ela falou que o pai recebe, de 1.500, já ultrapassa essa renda de um quarto do Se for salário. uma família com 4 pessoas, seria uma média de R$ 800. Isso, entendeu? Só que o que Uhum. acontece? O que tem que analisar, assim, que ela falou que já foi negado 2 vezes. O que precisa verificar é se ele qual que é se já está, se ainda está no prazo dela recorrer administrativamente, que pode ser feito isso junto ao INSS, ou então recorrer junto à justiça, para poder demonstrando que a renda que ele recebe não é suficiente para poder custear os gastos que tem com a família, entendeu? Então, assim, o ideal seria a gente fazer um estudo aprofundado dessa situação para poder entender por qual motivo que foi que o INSS negou, entendeu? Excelente. O Marcelo também comenta aqui com a gente. Uma mãe de autista que o filho recebe BPC pode trabalhar com carteira assinada? Entra nesse mesmo caso da questão da renda familiar, porque se uma pessoa vai ter que analisar a renda familiar de toda a família que reside dentro da residência. Porque aí, se passar de um quarto do salário mínimo, entraria também nessa mesma explicação que eu coloquei. Pode ser que o INSS corte esse benefício por entender que a mãe está tendo renda para poder custear o sustento da família. Por causa que o BPC, a Previdência entende que é para aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de renda, né, que não consegue estar se sustentando, e também a família no todo também não consegue estar auxiliando, quem mora dentro da residência não consegue estar auxiliando para o sustento dessa pessoa que recebe o BPC. Entendi. Quero dar aqui um beijo, um abraço para o Josevan, que está aqui. É, a Anne Rocha também está aqui. O Ricardo Coelho, o João Paulo Santana, a Cláudia Lima,
Ailton, fotógrafo, meu amigo Papito, Chiverson tá por aqui, a Ju Costa também entrou, doutora Suelen tá dando boa noite, Leopoldo passou por aqui, Luciana Gomes, Luciala Diane também tá aqui, a doutora Suelen também tá fazendo umas considerações, o Célio Borges entrou, Pastor Marcos, a Gracilene Batista, Edson Monteiro, Souza Guima, Eliane Costa, Romilda tá por aqui, um abraço, Romilda. Edson Monteiro, o pastor Marcos está dando boa noite para mim e para você, doutora Daiane. Obrigada, pastor Deixa eu Marcos. ver. Tem mais aqui, peraí. O Vitorinho entrou, Cabo Tiago tá por aqui. A Romilda tá falando, o salário mínimo é de 1.045. Pois é, um quarto disso por pessoa. O seu Pessoa. José Jerônimo está falando o seguinte: a pessoa portadora de deficiência intelectual que nunca contribuiu, mas recebe BPC e já recebe cerca de 7 anos, e o mesmo corre risco de perder o benefício com a revisão? Observação: a pessoa tem 57 anos. Sabrina, nesse caso, o BPC, ele toda vez que ele é verificado a condição para poder a pessoa receber esse benefício, é feito a avaliação toda daquele período para poder verificar. Sempre o INSS ele vai estar fazendo uma revisão, verificando se a pessoa não perdeu essa condição, né, dessa carência para poder estar recebendo. Então, assim, o BPC ele não é vitalício, por isso que a gente tenta explicar essa diferença entre a aposentadoria e o BPC, tanto é que o BPC nem recebe 13º, o BPC ele não transfere, se a pessoa que é beneficiária do BPC, que é casada, caso ela venha a falecer, não transfere também para o cônjuge, entendeu? Então, assim, aonde que o BPC, ele tem que sempre, as pessoas realmente tem que estar enquadradas dentro da condição para poder receber. Não pode ter renda remunerada, porque se tiver condição de trabalhar, então já perde essa condição de estar recebendo o benefício. Então, a pessoa tem que sempre estar verificando se está dentro dos requisitos que a lei determina para poder ela estar recebendo. A senhora já falou isso, mas só para deixar claro, tem algumas mensagens chegando aqui no meu WhatsApp, que a aposentadoria, ela ela necessariamente precisa de uma contribuição. Então, se a Sim. pessoa nasceu com uma deficiência e nunca trabalhou, nunca contribuiu, ela jamais vai ser aposentada, correto? Ela, se enquadrar nos benefícios, vai ter no máximo o BPC. Mas a aposentadoria é só para quem contribuiu, não é isso? Isso mesmo, é só para quem está na condição de contribuinte. Por isso que eu estou te falando que nós, no início da live, a gente iniciou falando isso, que esse tipo de aposentadoria que nós estamos tratando é em relação à pessoa que está na condição de contribuinte. Se a pessoa se enquadra como deficiente, não tem nenhum tipo de renda aqui para poder subsidiar, que está no estado, né, que está perdendo a sua dignidade da pessoa humana, ela pode ir junto ao INSS, requerer o BPC, mas o BPC ele é benefício, é uma assistência que a Previdência presta às pessoas, não é aposentadoria, porque muitas pessoas confundem nesse sentido, pensando que o BPC, porque eu recebo o BPC, eu estou aposentada. Tanto é que existe condicionamento para isso. A pessoa, a oferir renda, se a pessoa perder aqueles requisitos que a lei exige que ela esteja enquadrada, ela acaba perdendo o benefício da aposentadoria, ou do BPC, desculpa. A Bruna entrou aqui, Valsa Santos Teixeira, meu amigo Julie Anderson, um artista fantástico, Edson Monteiro também está por aqui, Silvânia Lourenço, Marco Aurélio, a Ellen, e o Marco Aurélio pergunta aqui, ó, a gente já falou nisso, mas vamos reforçar. Qual que é o Sim, tempo mínimo de contribuição? para aposentadoria da pessoa com deficiência, se for, aí vai depender, vamos só reforçar que ele entrou novamente,
vai depender da forma com que ele se enquadra. Se ele se enquadrar como por idade, o mínimo que ele precisa contribuir é 15 anos. Que aí, no caso, se for homem, é 60 anos de idade e mulher, 55 anos de idade. Agora, se for por tempo de contribuição, é necessário somente ele, se for grau, se for grave, ele tem que, se for homem, é 25 anos de contribuição, mulher, 20 anos. Se for natureza, se for de média, é 29 anos homem e 24 anos mulher. E se for natureza leve, é 33 anos homem e 28 mulher. Nesse tempo de contribuição, não preenche, não é necessário ter idade mínima, basta preencher os requisitos do tempo de contribuição. Se a pessoa entrar no mercado de trabalho já desde cedo, ela vai se aposentar também cedo, porque não impede que ela não tem o requisito da idade mínima por tempo de contribuição, e sim preencher só os requisitos do tempo de contribuição. E, doutora, me explica uma dúvida. A pessoa foi lá, estava com a deficiência, enfim, e ela aposentou, conseguiu a aposentadoria dela. Ela pode voltar a trabalhar novamente de carteira assinada? Antes de você responder, deixa eu dar um abraço aqui para Marcela, Caipiras Restaurante, Sandra Andrade entrou aqui. Opa, deixa eu ver o que mais. O Wender também está aqui. Um abraço, tio Wender. Galera tá aqui participando. Nesse caso, se a pessoa aposentar por deficiência, ela consegue sim, ela não tem nenhum tipo de problema, ela pode aposentar e voltar ao mercado de trabalho, nada impede. É diferente da aposentadoria por invalidez, que a aposentadoria por invalidez é quando a pessoa é considerada totalmente incapaz para poder exercer a sua atividade, seja que esteja exercendo no momento que ela dá a entrada, seja para poder ser reabilitada em qualquer outra atividade. Então, quando essa pessoa se aposenta por invalidez, ela não pode voltar a trabalhar. Tanto é que se ela voltar a trabalhar, ela perde esse requisito da aposentadoria por invalidez. E já a pessoa por deficiência, não, que se aposenta com deficiência, não, ela pode sim voltar ao mercado de trabalho, não tem nenhum problema. Ó, Andréia, a Adélia Andrade está por aqui, a doutora Larissa também está por aqui, e o Edson Monteiro pergunta o seguinte: eu acidentei e fiquei com deficiência na mão. Eu tenho direito a esse benefício? Estou encostado sem receber. Ele estava na condição de contribuinte? Ele está falando aí? Não consegui. Ele não fala se ele era contribuinte, ele só disse que se acidentou e ficou com a deficiência na mão. Ele disse que está encostado, mas sem receber. Se ele está encostado pelo INSS, ele deveria ser contribuinte, né? Não, então, se ele está encostado, pode ser que aconteceu alguma coisa, eu teria que analisar o caso dele em concreto para poder ver o que aconteceu, porque se ele está encostado e ele não recebeu, pode ser que ele esteja, se ele estiver trabalhando ainda de carteira assinada, pode ser que às vezes ele esteja no limbo, né? Pode ser que às vezes o médico do INSS deu alta para ele e pode ser que a empresa não aceitou ele voltar a ser readmitido na empresa, então assim, teria que analisar esse caso dele concreto. Mas, assim, a aposentadoria, para ele poder receber, ele teria que preencher esses requisitos. Se essa incapacidade que ele tem não impede ele de ser reabilitado no mercado de trabalho, ele não consegue se aposentar por invalidez. Aí, no caso, e também se ele não preencher os requisitos para poder se aposentar aqui da pessoa com deficiência, aí vai ter que aguardar. Ou ele vai ter que ser reabilitado em outro dentro da empresa, em outro lugar que ele possa estar exercendo a atividade, entendeu? Então, nesse caso dele, seria interessante a gente analisar o caso dele concreto, para poder saber realmente o que aconteceu. Excelente. Diário de Maurício entrou aqui. O Edson Batista, um prazer, meu amigo. O Edson, que é da Associação dos Garçons, trabalhou muito na reabertura do comércio. Obrigada, viu? O Edilberto Dias, Didi, seja bem-vindo, Didi, à nossa live. Quanta honra. Doutora Suelen está aqui batendo palminhas. O de Paula Brian também está por aqui. E o Edson reforça, aquele que fez a pergunta.
contribuí poucos meses na empresa, mas minha carteira está assinada. Então, aí provavelmente nesse caso dele, pode ser que ele esteja nessa questão do limbo, que às vezes o médico do INSS deu alta para ele e acabou que a empresa ainda não aceitou ele voltar. Então, de toda forma, nesse caso dele, seria interessante a gente estar olhando para poder ver o que aconteceu, por qual motivo que o INSS não está pagando para ele, porque é estranho, ele deveria estar recebendo, porque se ele está encostado pelo INSS, ele deveria estar recebendo. Doutora, se as pessoas tiverem essas dúvidas específicas, pode mandar mensagem no seu perfil? Pode mandar no inbox que a gente terá o maior prazer em responder, tá bom? Excelente. Doutora, a senhora falou aí nessa questão e, enfim, tem mais gente aqui me mandando perguntas no WhatsApp e aqui também falando sobre deixa eu pegar aqui, uma questão mais ampla. Deixa eu ver se eu acho. Nossa, mexer aqui nesse trem aqui é muito ruim. Pá, pá, pá. É sobre aposentadoria normal aqui. Eles falam muito, eu acho que as pessoas ainda confundem muito a questão do BPC com aposentadoria, porque algumas pessoas acham que é natural e que a aposentadoria para qualquer pessoa com deficiência, mas na verdade realmente tem que seguir aqueles pré-requisitos. Isso, E tem, aí tem eu que ter os requisitos. tinha uma pergunta aqui sobre VGBL. Que é isso, doutor? Sabrina, eu vou ficar devendo. Assim, eu não. Deixa eu só verificar aqui, só um momentinho. Vocês VGPL. estão me ouvindo bem? Aqui, ó, tem outra pergunta. Tem uma sobrinha que não anda e não fala, totalmente dependente. Hoje está com 27 anos, sendo a mãe desempregada e o pai ganha R$ 3.000. São 4 pessoas na casa. Então, não enquadra, né? Porque deveria ser, com 4 pessoas, deveria ganhar no máximo R$ 800, R$ 900, não é isso? Não, aí essa renda per capita dele aí de 3.500 já tá fora já. Aí eles levam em consideração toda essa renda da família, né? Por isso que eles não devem ter recebido. Peraí. A aposentadoria por tempo de contribuição acabou? Fizeram essa pergunta aqui para nós. Por tempo de contribuição, sim, com a reforma da Previdência não é mais possível aposentar com tempo de por tempo de contribuição. Contudo, em relação à aposentadoria das pessoas com deficiência, nada mudou. Continua podendo aposentar das duas formas. Sabrina, eu vou deixar poder a Suelen responder essa pergunta na próxima live. Vou falar para ela poder sobre a PGBL e a VGBL, que aí ela vai explicar para o Eduardo, né, que fez essa pergunta, na próxima live, que ela vai adentrar mais em relação à questão da previdência, né, das formas de o que alterou, quais foram as alterações, para poder pegar e deixar mais claro para todo mundo. Então a galera aí já fica ligada. Quem quer saber sobre isso, já fica ligada na nossa próxima live. Na próxima live, a Sueli também vai falar em relação a essa questão da reforma, o que mudou, o que deixou de mudar. Mas, assim, em relação ao tempo de contribuição, é importante a gente deixar claro que quem já preenche os requisitos para poder se aposentar, já antes da reforma, já tem direito adquirido. Então, mesmo que a pessoa, às vezes, igual na época teve muita discussão, as pessoas saíram dando entrada na aposentadoria com medo de ficar prejudicada. Então, é importante a gente deixar claro que se você preencher os requisitos para você poder se aposentar por tempo de contribuição, antes da reforma entrar em vigor, você pode dar a entrada que vai retroagir aquela época o seu direito. Então, você não vai ficar prejudicado. Então, é necessário que a pessoa faça um estudo
para prévio para poder verificar se realmente tem esses, já preencheu os requisitos para poder aposentar, ou porque se ela ainda não preencheu, aí ela vai entrar na regra de transição, que aí na semana que vem a Sueli vai abordar melhor para vocês, explicar como que funciona, o que que mudou em relação às regras de transição. Excelente. O Miguel está aqui também, entrou. O Rodrigues, o Júnior, o Fernandinho está aqui mandando um, um tchauzinho. O Thiago X também. A Cleusa Heitor entrou. Ó, uma galera muito boa acompanhando nossa live. Doutora, Em bom, as relação dúvidas aqui encerraram. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Se ainda tiver, mande para a gente. Gostaria que a senhora fizesse mais alguma contribuição, alguma coisa que ache interessante destacar, que as pessoas precisam saber, precisam ficar atentas. A senhora disse que na reforma mudou pouca coisa, mas assim, qual que é a palavra que você deixa para as pessoas aí em relação a essa aposentadoria e essa confusão que as pessoas fazem com o BPC, né? No caso da aposentadoria da pessoa com deficiência, o primeiro passo é a pessoa poder, geralmente, sempre guardar, né, todos os laudos, todos os exames que ela tem, verificar se, a partir do momento que ela entrou no contrato de trabalho, que aí a gente pode estar sendo feito um estudo, né, de qual regra que a pessoa se enquadra para poder estar se aposentando por esse tipo de deficiência, que às vezes pode ser que a pessoa se enquadre como deficiência grave, e aí às vezes ela fica trabalhando mais tempo do que às vezes é o necessário. Então é importante fazer todo esse histórico, né, para poder verificar em qual posição, esse estudo. Então, por isso que a gente orienta sempre a estar procurando um advogado da sua confiança previdenciário para poder estar fazendo esse cálculo, verificando em qual que a pessoa se enquadra e está dando entrada juntamente ao INSS, porque é o perito que vai estar fazendo essa diferença, mensurando em qual grau que a pessoa se encontra de deficiência e a pessoa fazer esse estudo, continuar contribuindo, que a gente sabe que as pessoas, é tão bonito, igual veio a lei, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que veio trazer mais acessibilidade para as pessoas, veio enquadrar mais as pessoas no mercado de trabalho. Então a gente vê, acaba vendo que cada vez mais tem pessoas, né, que se enquadram com deficiência, que estão no mercado de trabalho, que estão trabalhando, só que aí, pelo fato delas, às vezes, elas não estarem inseridas nesse mesmo grau de pessoas comuns, trouxe esse benefício para que a pessoa possa, se ela quiser, né, aposentar e se ela também quiser continuar trabalhando. Então, assim, a diferença do PPC também em relação à aposentadoria, porque o INSS ele não desampara as pessoas que precisam, né? Se a pessoa realmente está no estado de precisando, se ela precisa da dignidade da pessoa humana, ela pode sim dar entrada e verificar se preenche os requisitos, porque o primeiro passo para a pessoa poder dar a entrada no BPC, sabe, né? Fazer o CAD único. Muitas pessoas pensam que já tem que ir lá no INSS e dar a entrada logo no primeiro momento, mas o primeiro passo, quem vai realmente enquadrar a pessoa, se realmente a pessoa preenche esses requisitos, no primeiro momento é o cadastro único que a pessoa faz, que geralmente faz no CRAS mesmo, e vai estar colocando, relacionando todas as pessoas que faz parte da casa, que mora naquela residência, né? Se realmente tem condições. Porque não adianta você também dar entrada, se você tem renda comprovada, consegue se sustentar, mesmo que a pessoa às vezes se enquadre como deficiência, mas se você tem, se a família tem renda comprovada, se a família consegue manter, o INSS geralmente não aprova mesmo. Então, por isso que às vezes acontece casos das pessoas terem essa recusa do INSS nesse sentido. Só que a gente também ressalta da importância, assim, que às vezes se o seu pedido foi negado, faça o estudo, poder verifique as contas que vocês têm, os gastos com medicamento, verifique, faz todo o conjunto probatório para poder pegar e conseguir demonstrar que realmente a família precisa desse dinheiro, que esse dinheiro realmente está fazendo falta na dignidade daquela família, e está fazendo falta para poder contribuir para aquela família tenha uma vida melhor, né? Então a gente sempre
faz assim, sempre que chega aqui no escritório, a gente primeiro faz essa análise, poder verificar se realmente a pessoa preenche todos os requisitos. A gente pede no primeiro momento se a pessoa consegue demonstrar que está tendo gastos, né, e tal, porque aí a gente consegue levar isso. Às vezes, se for negado no INSS, mas recorrendo, você às vezes consegue ter um resultado favorável. Mas assim, é importante a gente deixar bem claro que não existe o BPC, ele é diferente de aposentadoria da pessoa com deficiência. O BPC ele é um benefício de prestação continuada, é uma assistência que o INSS presta, e não é a aposentadoria em si. E a aposentadoria, ela só é para quem realmente está na condição de contribuinte. Né? Então, se você está na condição de contribuinte do INSS, você está contribuindo, aí você pode sim se aposentar pelo INSS. Do contrário, tem que recorrer ao benefício de prestação continuada, que é o que geralmente a gente vê muitos idosos também, que às vezes chegam aos 65 anos, aí não tem condições, mora às vezes sozinho, não tem condições de estar se mantendo, ou a família também não tem renda para poder estar auxiliando. Geralmente você pode ver que é muito recorrente casos de idosos receber o BPC, porque geralmente o INSS, a Previdência, ela entende que essas pessoas estão realmente tá ferindo a dignidade delas. A falta delas receberem esse benefício vai fazer diferença, vai fazer falta na vida delas. Então, a gente sempre orienta nesse sentido. Bom, doutora, excelente. Quero agradecer aqui o Rodrigues, a Isabela Henrique, a Cristina. O Ender está dizendo que está ótimo. O Igor Albuquerque, meu amigo, meu parceiro, um abraço, Igor. Obrigada pela participação. Doutora, eu quero te agradecer pela oportunidade, por ter esclarecido essas dúvidas, deixar nosso Instagram aberto para a gente bater um papo a mais sobre isso e realmente agradecer do fundo do coração a senhora ter respondido essas perguntas e principalmente ter colocado o seu Instagram à disposição dos nossos seguidores, dos nossos amigos. Eu recebo muita pergunta no meu pessoal sobre isso e eu não consigo, não entendo muito, apesar de ser advogada, eu não entendo nada de INSS. Então, deixar aí para os nossos amigos, para os nossos servidores, para os nossos amigos, para os nossos trabalhadores, que aqueles que tenham dúvida podem falar diretamente no Instagram da doutora Daiane. Obrigada, Daiane. Tenha uma boa noite, uma boa terça-feira, uma boa semana para você. Eu que agradeço, viu, a oportunidade de estar aqui esclarecendo essas dúvidas e a gente está sempre à disposição para poder tirar e qualquer pessoa também que às vezes tiver dúvida pode mandar no direct que a gente vai ter maior satisfação em estar respondendo e esclarecendo todas as dúvidas para poder contribuir de forma efetiva para a vida de cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo essa noite, tá bom? Muito obrigada, fiquem todos com Deus. Obrigada, gente. Um abraço final para o Marco Aurélio, que entrou aqui. A Tâmara falando que adorou, dando parabéns para você, doutora. Até mais, obrigada. Um Tchau, beijo, gente. Boa noite. boa noite.